Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Vou trazer todas as leituras que eu li nos últimos 6 meses de 2025, de julho a dezembro. O primeiro livro, eu comecei a ler até antes de julho, mas eu decidi pôr agora no final do ano, porque foi mais ou menos a época que eu dediquei mais a esse livro. Ou seja, foi um livro que eu li ao longo dos últimos 6 meses do ano, que é Estamos Grávidos e Agora. Digamos, é um dos livros que praticamente eu decidi ler porque estou nesta fase da vida. Na altura que este vídeo provavelmente vai ser lançado, eu já estarei noutra fase, mas é, digamos, um livro que traz muita informação sobre a gravidez, principalmente a gravidez até os primeiros meses de vida. Foi lançado por uma enfermeira e trabalha cerca com este tipo de área das grávidas. Como eu já ouvi falar muito, até mesmo na televisão chegou a ser falado, eu decidi apostar no livro, então é um dos livros que eu dediquei-me. Este é um dos livros que de certeza vale a pena porque tem muitas informações. Eu pelo menos confiei, acho que muitas das informações aqui eram informações que me foram dadas de outras ocasiões, principalmente no centro de saúde. É dos livros que eu fui ao longo de 2025. Digamos que os próximos 2 livros que eu li é uma duologia, que é o livro Oceania, da Lucy Angel, e também a sua continuação, o Therium, também da... Digamos que aqui vamos encontrar neste primeiro livro a aventura de uma princesa que adormece, por exemplo, num palácio e acorda num navio pirata. E aí vai, digamos, encontrar aqui uma aventura, porque ela percebe não só que o seu pai e toda a sua família a vendeu, mas também percebe e tentar pelo menos perceber qual é o motivo para ela ter sido levada do seu palácio, e principalmente perceber que o dono do navio é, digamos, aquela pessoa que pretende que ela seja sacrificada a um dos monstros, e acho que isso também é muito bom. Aqui no primeiro livro vamos encontrar não só essa história, mas também vamos ver aqui uma luta entre a própria princesa, mas também o pirata que é o dono do navio. E aqui vamos ver muitos conflitos, então vê-se mesmo aqui uma grande luta, um grande conhecimento da base náutica, principalmente, e acho que isso também é uma das coisas que eu gostei imenso nesse livro. E algo que eu também gostei muito é ver ela aqui a colocar aquelas histórias dos seres místicos, dos seres misteriosos que nós durante séculos temos falado e está narrado em várias coisas, registrado em vários artigos, várias coisas serem colocadas no livro. Pelo menos conquistou-me imenso. E digamos que essa história continua aqui em Therium, que é, digamos, a continuação da Oceania, que traz muitos mais desafios. Aqui vemos que, apesar de cada um seguir o seu caminho, percebemos que aqui, quando percebemos que várias pessoas podem correr perigo, mesmo que não sejam, por exemplo, aquele navio, pessoa que pertencesse à tripulação acabasse por ganhar ali um espaço, e é uma das coisas que eu amei neste livro. O próximo livro que eu li foi o livro Aquária, e este é o segundo volume de Teologia. Este segundo volume trouxe a continuação do Aquário Inspira, e é, digamos, uma das coisas que mais me mexeu comigo foi este livro. Aqui vai trazer a questão de o mundo que a gente teve acesso no primeiro volume em perigo máximo, porque aqui vamos ver que a protagonista, a Ara, volta para a superfície, e quando volta, tudo o que acontece neste mundo da Aquária pode cambiar de uma maneira que vai fazer com que talvez a Aquária deixe de existir. E então aqui temos o protagonista, o Kai, a ir atrás da protagonista, fazê-la voltar. E como ela tem ali uma ligação, e principalmente tem os avós lá em Aquária, muitos amigos, família, ela vai perceber que o lugar dela é em Aquária, e principalmente
porque vai perceber que a Aquário vai precisar mais dela do que propriamente de mais outra pessoa. E aqui é uma das coisas que mais me custa imenso, é ver o mundo totalmente a desabar cada vez mais. E é, digamos, uma das coisas que mais, um dos livros que mais me custou. É um livro que não só vai nos partir o coração, mas também vai nos fazer amar cada vez mais. O primeiro livro de agosto foi um romance, e principalmente o primeiro livro que eu li desta altura, que é A Melodia do Amor, uma história que vai acontecer em Liverpool mais ou menos em 1893, em que dois jovens acabam por perder os pais e vão ter que lutar muito para conseguir sobreviver, porque eles perdem o pai. Nesta época já é um bocadinho difícil, porque normalmente é o homem que traz o dinheiro para casa, então aqui já vão começar a ter dificuldades. Depois, quando a mãe morre e deixa um recém-nascido às mãos destes dois jovens, que a sua situação piorou imenso, que eles vão ter que vender tudo e vão ter que tentar tudo para conseguirem dinheiro. Só que vai chegar aqui uma altura em que um deles vai decidir: vamos para a América, porque na América vamos ter oportunidades de conseguir ter uma nova vida. Ela, não só estes dois protagonistas vão fazer uma viagem, mas também vão descobrir que nem sempre vão poder confiar nas pessoas certas. Eu praticamente gostei muito neste livro foi essa questão de eles nunca deixarem de confiar um no outro, de nunca desistirem. A segunda leitura de agosto foi mais uma leitura assim a história da monarquia portuguesa, o Dia dos Milagres de Francisco Moita Flores, e aqui vamos retratar aqui o dia da restauração, principalmente 1640, que aqui vamos começar por estar no domínio do rei espanhol. Os últimos dias, os últimos acontecimentos que levaram com que Dom Sebastião fosse até Alcácer Quibir e desaparecesse até estarmos ao domínio dos espanhóis. E aqui vamos ver um grande golpe que Dom João de Bragança vai dar juntamente com a mulher para que o governo, neste caso, deixe estar ao domínio espanhol e consiga voltar para quem realmente pertence. O Portugal voltasse a ser das mãos dos portugueses. Então, ver aqui que ele aceita o seu destino e diz: ok, eu vou recuperar o trono português porque eu tenho poder, eu tenho o sangue do rei Dom Afonso Henriques e eu vou lutar por aquilo que realmente deve pertencer não só a mim, porque eu sou um descendente desse rei, mas também porque Portugal tem que voltar a ser dos portugueses. Uma boa história para começar a entender o que aconteceu. Nós temos assim pelo menos a noção de como tudo aconteceu para que voltasse a ter o nosso país outra vez nas mãos dos portugueses, ou seja, nas nossas mãos. O último livro que eu li em agosto também foi de uma autora nacional que eu estava mesmo muito entusiasmado de ler, que é As Coisas que Faltam, da Rita da Nova. Que me incomodou foi que, por exemplo, eu tenho 2 livros desta autora e dos 2 livros eu senti que faltava alguma coisa. Mas As Coisas que Faltam, por acaso, eu gostei muito do tema que traz, porque aqui vai trazer pelo menos uma jovem que sempre, a partir dos 8 anos, quis começar a conhecer o seu próprio pai e a mãe recusava sempre. A mãe sempre foi uma mãe solteira, foi abandonada pela pessoa, neste caso pelo pai da filha, e sinceramente foi uma das coisas que a mãe nunca aceitou, ou pelo menos pode ter compreendido que a filha queria conhecer o pai, mas que nunca sentiu essa questão de lhe dizer quem era, porque não queria que ela sofresse como tinha sofrido há muito tempo atrás. Eu acho que isso também é algo que me custou imenso, porque uma das coisas que esta jovem queria era conhecer o pai, para que depois, mais tarde, ao longo da história, esta jovem, por mais que quisesse, digamos, conhecer o seu próprio pai, ela acabou por estar na mesma situação que a mãe, e isso, digamos, foi uma das coisas que mais me doeu durante esta leitura. Mas por mais que esta leitura trouxesse algo mesmo muito bom de se falar, porque acho que uma criança não ter um dos pais também foi algo
que me doeu imenso. É um dos temas que por acaso que me custa muito, porque eu sei que há muitos jovens que não conhecem os próprios pais, ou porque são órfãos, ou porque são abandonados, ou seja, há muitas questões que fazem com que muitos jovens também não conhecem os seus progenitores, a própria família biológica. Ou seja, é uma leitura que eu gostei, mas que eu diria que não é um dos meus favoritos, que é uma autora que eu acho que sim, vale a pena ler. Eu acho que vale a pena porque traz temas importantes. É um dos livros que eu, por acaso, até gostei imenso. O primeiro livro que eu li em setembro foi mais um thriller, que é Escrito na Água, da mesma autora que A Rapariga do Comboio, que é outro livro. Este é um dos livros que, por acaso, suscitou muita curiosidade. E por acaso é um dos livros que eu fiquei assim um bocadinho até nervosa também em algumas partes da leitura, que eu pensava realmente que tudo aquilo que aconteceu aqui neste livro pudesse mesmo acontecer comigo. Me deixou assim uma leitura até mesmo prazerosa por causa disto, de saber que tudo o que aconteceu aqui neste livro pudesse estar a acontecer em qualquer parte do mundo e pudesse acontecer até mesmo comigo ou com as pessoas perto de mim. E acho que isso também é algo que me deixou assim um bocadinho nervosa à medida que eu fui lendo, porque aqui vai retratar vários casos que aconteceram numa localidade. Existe um local que aconteceu vários crimes, teve o azar de sofrer na pele antes de morrer e pesquisar sobre crimes que aconteceram, e ela, digamos que parece que foi calada, porque essa pessoa que investigou sobre certos temas, certos crimes que aconteceram nessa localidade, acaba por descobrir coisas que muitas pessoas se calhar não queriam que viesse à tona. Ela, por mais que tentar saber a verdade do que aconteceu com várias raparigas, aqui temos a oportunidade de ver que essa pessoa foi calada e de que jeito essas informações acabaram por ficar debaixo do pano. Para mim vale imenso a pena, por isso foi um dos livros que eu até gostei imenso. Eu li mais outro thriller, também é um thriller português, que é Destrução, de Liliana Rodrigues Brito. Por acaso é um dos livros que para mim foi um dos melhores thrillers que eu li, porque aqui vamos ver realmente uma história de violência doméstica. Este para mim é um dos livros que vai marcar principalmente as mulheres. Para quem é mulher e ler este livro vai realmente marcar muito, e é claro que tem que ter atenção, porque este livro, por acaso, é um dos livros que tem muitos gatilhos. É um livro que não é para qualquer tipo de pessoa. Bem, estruturalmente, em questão emocional, acho que é um dos livros que vai valer imenso a pena, porque não só vai retratar uma história de violência doméstica, mas também vai fazer com que no final da história não só tudo faça sentido, mas também que nós, enquanto leitores, fosse surpreendidos realmente com a maneira como tudo acaba. Também há alguns crimes, e isso também vai fazer com que no final a gente comece a perceber realmente aquele casal que parecia perfeito, parecia que tinha tudo para estar certo, acaba por se calhar ter muito mais segredos. Percebemos realmente que a perfeição de um casal pode não ser tão perfeita como aqueles que eles não só demonstram, mas também como dizem. Toda uma sociedade pensa que talvez violência doméstica é algo que a gente devemos mesmo nos preocupar. É, digamos, uma autora que me conquistou imenso. Mais um livro da Rita da Nova é Quando os Rios se Cruzam. Vamos conhecer uma jovem portuguesa que vai estudar durante o Erasmo para Turim, e uma das coisas que aqui vamos ver é que a relação entre mãe e filha não vai ser das melhores. Aqui vamos ver uma filha que segue as regras da mãe. Então, uma das coisas que ela faz é Erasmus noutro local da Europa, e ela vai para Turim. Quando se vê lá sozinha, sem a mãe, e ter que desenrascar sozinha numa cidade nova, ela vai praticamente começar a fazer coisas que ela nunca fazia. Ou seja, ela começa a questionar-se. O que é que gostei imenso era que no final esta jovem vai mudar drasticamente, e vai mudar de uma forma que ela nunca imaginou que a vida pudesse ter acontecido daquela forma. Em outubro eu decidi apostar em mais um autor português, a Aluna Americana, de João Pedro Marques, e aqui vamos ver
realmente uma história entre um professor e uma aluna, e uma das coisas que por acaso eu gostei imenso foi essa relação. É claro que se essa relação tivesse acontecido talvez nos dias de hoje, uma relação que nos chocasse enquanto sociedade, mas que nesta altura em que tudo aconteceu, acho que é também numa época difícil, porque a relação entre aluno e professor acaba por se envolver como casal, ou seja, passam professor e aluna a casal. Gostei da forma como este autor meteu esta história, porque aqui vamos ver um professor que queria não só tipo namorar com essa aluna, mas também ter uma vida com ela de uma forma tipo casar com ela, ter filhos com ela. Um professor tradicional que tinha ideias muito fixas, e principalmente um homem português, uma aluna americana que é, digamos, uma portuguesa que vai estudar para a América, e quando vai estudar para a América acaba por ter várias ideias, vários pensamentos em relação à sua vida, gostar mais das ideias da América, ela se identificar como uma americana, costumes das suas práticas. E então aqui vamos ver a relação entre esse professor com ideias tradicionais com uma aluna americana com ideais totalmente diferentes. Ainda em outubro eu decidi ler outro género que já não li também há algum tempo, e principalmente o primeiro livro que eu li desta autora, O Boss, de Vicky Gillen, e por acaso foi um livro que eu gostei imenso, um dos livros que veio no momento certo porque eu precisava de descontrair. Por acaso este é um dos livros que é para maiores de 18 anos, mas foi um dos livros por acaso que me fez até sorrir com algumas situações, que me fez por acaso descontrair. Para mim foi um dos livros que, por mais que mostrasse uma história entre uma funcionária e um patrão, acho que a protagonista não quisesse se relacionar amorosamente com o patrão do que os outros funcionários pudessem pensar, e também por causa de um relacionamento parecido que ela teve no passado, ela acaba por mostrar que podia viver essa situação, e ela relação a ser construída de uma maneira totalmente diferente, de forma assim tão descontraída, porque é uma da história com clichê, um romance totalmente previsível, mas que por acaso me deu imenso o conforto de certeza que é um romance que vai valer imenso a pena. Eu voltei a pegar num livro de um autor nacional, que é A Tentação, de Dom Fernando de Jorge Sousa Correia. Quem me acompanha aqui há mais tempo aqui no YouTube sabe que um autor de romance histórico que eu mais amo é, digamos, um autor que conquistou muito. Explica literalmente o que aconteceu num determinado período da nossa história aqui de Portugal, de uma maneira que eu consigo compreender, de uma maneira que eu consigo visualizar na minha mente realmente tudo aquilo que aconteceu. E aqui vamos ver tudo o que acontece com Dom Fernando e quando ele conheceu, casou com Dona Leonor Teles. O importante não é o relacionamento entre Dom Fernando e Dona Leonor Teles, mas sim vamos ver figuras já casados, e aqui vamos ver basicamente tudo o que Dona Leonor Teles acabou por fazer para conseguir manipular Dom Fernando, que ela queria acontecesse. Só que aqui vamos ver realmente muitos conflitos, muitas guerras fernandinas, como ficaram conhecidas. Eu gostei imenso. O próximo livro que eu vos trago aqui foi por acaso um livro que eu li em apenas 1 hora e tal. Foi o segundo volume da Stopper, que é por acaso das bandas desenhadas mais conhecidas. E eu por acaso gostei imenso de ver que esta evolução destes dois protagonistas, e ver a evolução de que como é que eles estão a começar a aceitar como eles são, ou seja, a aceitarem que gostem de rapazes. E acho que isso também é uma das coisas que eu gostei imenso das melhores bandas desenhadas. Acho que isso também é perfeito. O próximo livro que eu vos trago aqui, que é por acaso que eu li ainda em outubro mais ou menos, foi Romeu e Julieta, que é por acaso numa peça de teatro de William Shakespeare, uma das obras mais conhecidas do Shakespeare. E eu por acaso já tinha há muito interesse em ler o Romeu e Julieta. Uma das coisas que eu já também sentia saudades era de teatro, então a matar essa saudade de teatro com uma leitura de um guião de uma peça de teatro, uma das leituras que para mim conquistou imenso. Digamos que este livro também foi muito rápido de ler, me conquistou também imenso. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu li. O próximo livro também era um dos livros que eu estava mesmo muito ansiosa de
ler, que é O Rei do Orgulho, que é o segundo livro da série Reis do Pecado. E aqui o pecado é o orgulho. E uma das coisas que eu gostei de ver mais um casal, Ana Wang, trouxe para esta série. Para quem não conhece, esta é uma série que vai retratar, em que cada livro vai retratar um pecado diferente. Vai ser retratado o orgulho, mas também já tivemos. E uma das coisas que eu gosto imenso foi que esta série, por mais que seja falado sobre os 7 pecados, cada livro vai trazer um casal diferente. Por exemplo, aqui vai-se focar entre Kai Wang e Isabela, um romance mesmo que nos aquece o coração, que nos faz ficar agarrado do início ao fim. Só tive a oportunidade de ler uma trilogia, que é a série O Braço Esquerdo de Deus, de Paul Hoffman. Aqui vamos ter o primeiro, que é O Braço Esquerdo de Deus. Depois temos As 4 Últimas Coisas e também temos O Anjo Negro. Os 3 livros da trilogia, que é por acaso uma trilogia que, ou seja, aqui vamos ver um rapaz que foi criado no santuário. E aqui vamos ver muita coisa a acontecer que aconteceu nesse santuário. Ao santuário, de como foi educado e a relação desse rapaz com os outros. Vamos ver esse rapaz com mais 2 a fugirem do santuário com uma rapariga. E digamos que a partir daí vai haver muitos conflitos entre esses 3 jovens e o santuário. E vai haver também aqui, digamos, muita guerra. Este jovem foi criado para ser, digamos, a máquina de Deus para a destruição da humanidade. E aqui vamos ver realmente de que jeito isso funciona. Foi criado com um objetivo, digamos, uma das melhores séries também que eu li pela sua. Então eu li no primeiro dia de Natal. Este, por acaso, é um livro que vai falar sobre decisões que a gente pode tomar logo no final do ano, são decisões que a gente pode tomar para que no próximo ano, no ano a seguir, começamos de uma maneira diferente. Uma rapariga que está a sair do trabalho, tem o objetivo de ir até outra cidade para passar o Natal com a família, mas vai acontecer um acontecimento que faz com que ela, digamos que ela fique retida na cidade, e ela basicamente vai tomar a decisão de ir mais tarde até a localidade em que a sua família reside. Um dos melhores livros que eu li em 2025. O segundo livro que eu li em dezembro é o livro Daisy Jones and the Six, que é por acaso um dos livros que eu já estava muito ansiosa de ler, que era um dos livros que eu já ouvi imenso falar, que por acaso é de uma autora também que foi muito falada, que é por acaso o livro que já tem a série lançada há praticamente 2 anos ou 3, vai trazer, digamos, um mundo da música, e que a gente pelo menos vai ter a oportunidade de ver aqui várias entrevistas, vários momentos, principalmente uma banda que vai chegar ao auge de dividirem e nunca mais se juntarem, principalmente no momento em que estão no alto da sua fama. Digamos que uma das coisas que eu gostei é ver aqui a vida, o dia a dia, de como se cria uma música, de como é o mundo da música, porque aqui vamos ter vários relatos, vários tons de vida, e acho que isso também é muito importante a gente ver. Bem, o último livro que eu comecei a ler em 2025, que é Brown Romance, o Clube de Leitura Secreto, que é por acaso vai trazer uma história em que o jogador de beisebol vai ter dificuldades no seu casamento com a sua mulher, que vai ser salvo pelos seus colegas dos seus amigos do beisebol, vão, digamos, fazê-lo entrar num clube de leitura secreto, daí o título deste livro, e também fazê-lo pensar de como é que ele pode conquistar a mulher novamente. Isto também é um bom exemplo de como a leitura nos pode transformar. Bem, espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco de todos os livros que eu li durante 6 meses. Já sabem que aí embaixo na descrição tem o link para comprar os meus livros e para as minhas redes sociais. Também tem o botão para subscrever e partilharem este vídeo com os vossos amigos. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.